a leitura. Nessa questão tem uma planilha e a questão diz o seguinte: a planilha apresentada, elaborada em Microsoft Excel 2016, refere-se aos valores dos itens que Pedro deseja comprar em uma loja e a quantidade de parcelas possíveis para o pagamento desses itens, isto é, em quantas vezes o valor pode ser dividido. Assim, se Pedro quiser calcular a soma do valor total dos itens que tem o número de parcelas menor que 4, ele deve utilizar a seguinte fórmula. E aí aparece ali a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E com diversas fórmulas e funções. Bem, pessoal, para fazer exatamente o que o enunciado pediu, nós vamos ter que observar separadamente aqui a planilha e aí eu vou dando as informações para a gente descobrir a resposta correta. Acompanha comigo então. Vamos pegar aqui só primeiro a planilha que ele demonstrou, mostrando que tem vários itens, tem os seus valores totais e tem as parcelas, ok? A questão sugere, num determinado momento, que o Pedro quer calcular a soma do valor total dos itens que tem o número de parcelas menor que 4. Se ele quer somar, se está de acordo com o critério, a função que nós utilizamos para somar, se os valores estão de acordo com algum critério, nesse caso o critério é parcelas menor que 4, nós vamos usar a função soma-c. Porque a função soma tradicional soma os diversos valores. Mas a função soma-c serve para somar se está de acordo com o critério. E como é que funciona essa função soma-c? Acompanha comigo. Se ele quer somar as parcelas que têm valor menor do que 4, ele deve fazer o seguinte na construção da função soma-c. No primeiro argumento da função soma-c, ele deve colocar o intervalo onde contém os dados onde ele vai procurar o critério. Se o critério é justamente menor do que 4, isso quer dizer que ele quer procurar o critério em relação às parcelas que tem menor do que 4. Parcelas menor do que 4, que é o que a questão diz. Então, o intervalo que contém as parcelas, que é onde ele vai procurar o critério, ele deve colocar no primeiro argumento. Por isso, o primeiro argumento aqui diz C2, C7, que vai aqui da célula C2 até a C7. Então, o primeiro argumento, C2, C7, quer dizer de C2 até C7, que é o intervalo onde ele vai procurar o critério. O critério que a questão pede é menor do que 4. E na função soma-c, o critério nós colocamos no segundo argumento, e se ele usar algum operador de comparação, como é o caso, menor 4, nós devemos colocar entre aspas. Então, o segundo argumento contém o critério desejado, que nesse caso o critério é menor do que 4. E aí a função soma-c vai procurar o critério menor do que 4 dentro do intervalo C2, C7. E aí vai encontrar aqui dentro do intervalo C2, C7, separando somente os valores que são menores do que 4, que nesse caso é o 2, esse outro 2, o 1 e o 3. Esses são os valores menores do que 4 no intervalo C2, C7. Bem, aí, logo depois de localizar esses valores que são menores do que 4, que estão de acordo com o critério, ele deve procurar qual é o intervalo soma. E o intervalo soma está no terceiro argumento, que nesse caso diz B2, B7, que vai aqui da célula B2 até a célula B7, como eu estou destacando. E aí ele só pode agora somar os valores de B2 até B7, que é o intervalo soma, que estão de acordo com um critério menor do que 4. Então ele parte aqui dos valores encontrados, por exemplo, parte aqui do 3, que é menor do que 4, e vai até o intervalo B2, B7, quer dizer, vai até o intervalo soma em linha reta. Então ele parte aqui do valor 3, que é menor que 4, vai em linha reta até a coluna B, até o intervalo B2, B7, e separa o valor 700. Parte do valor 1, que é menor que 4, vai até B2 até B7, encontra 250. Parte do valor 2, que é menor que 4, vai até o intervalo soma, que é B2, B7, e separa 430. Parte do valor 2, que é menor do que 4, vai até o intervalo soma, que é B2, B7, e separa 370. E aí, então, como o próprio nome da função diz, soma-c. É somar se os valores estão de acordo com o critério encontrado, que é menor que 4. Então, ele só pode somar do intervalo soma B2, B7, esses valores que são menores do que 4, que estão relacionados às parcelas menores do que 4, que é o 370, o 430, o 250 e o 700. E somando somente esses valores, o resultado final dessa fórmula vai ser 1.750, porque assim ele está somando se os valores do intervalo soma B2, B7 estão de acordo com o critério encontrado, que é menor do que 4.
por isso o resultado aqui vai dar 1750. Portanto, a resposta certa para essa questão é, sem dúvida, aqui a nossa letra C de Canadá, que trouxe aqui, de fato, a função soma C, mostrando a construção correta para o argumento que dizia menor do que 4, que era o critério desejado. Essa vai dar certo na resposta solicitada. C de Canadá, o gabarito para a nossa questão.